E conta também sobre um ex-zagueiro da seleção brasileira admitindo ter sido procurado pelo Palmeiras, mas com vontade de jogar no Flamengo. Bora falar também sobre Felipe Anderson. O meia atacante do Palmeiras pode ser negociado em caso de proposta pelo menos razoável. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E tem ex-zagueiro da seleção brasileira admitindo ter sido procurado pelo Palmeiras, mas com vontade de jogar no Flamengo. Eu me refiro a Alexandro, atleta de 26 anos de idade, pertence ao Lille. Você vai lembrar da história dele. Ele jogando pelo Lille chamou muito a atenção de Carlo Ancelotti, então técnico do Real Madrid. Lille e Real Madrid se enfrentaram na Champions League. Tanto que quando o Ancelotti vira treinador da seleção, convoca o Alexandro, que deixa boa impressão. O problema é que o Alexandro se contundiu de maneira séria e acabou perdendo jogos da seleção e também no futebol francês. Pois bem, o Alexandro deu uma entrevista à Cazé TV admitindo que foi procurado pelo Palmeiras, mas que seu coração é muito rubro-negro, abre aspas para o zagueiro. Eu e minha esposa temos o sonho de voltar ao Brasil e a prioridade é o Mengão. A gente sabe como funciona, não é porque eu quero que vai acontecer. Inclusive tive algumas sondagens de um clube verde, que eu não vou citar o nome. Aí recebi um monte de mensagens de torcedores do Flamengo falando: ó, você é Mengão, hein? Você é Mengão, hein? Nada de aceitar ir pro rival. O Alessandro, como vocês sabem, não foi jogar no Palmeiras. Verdão insiste na contratação do Nino, que deve ser fechada nos próximos dias. E o Alexandro, cujo contrato no Lille se encerra em junho de 2028, pode ser a alternativa a partir da metade do ano. Jogador que na atual temporada participou de apenas 10 jogos. Última presença no dia 19 de março. Nas últimas 4 partidas ele foi para o banco de reservas, mas não acabou utilizado. Alexandro seria uma boa para o Flamengo? Eventualmente para o lugar de Danilo? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E o Palmeiras aceita propostas por Felipe Anderson. E é claro que nem Leila Pereira, nem Abel Ferreira, muito menos Anderson Barros vão admitir isso de forma pública. Mas, diante da fase que não evolui do Felipe Anderson, jogador de 33 anos de idade, e do seu custo, que gira na casa dos 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, dá para cravar que, se pintar uma proposta razoável, vai sair negócio. A grande dificuldade é encontrar alguém que queira o Felipe Anderson e mais, que o Felipe Anderson tope essa oferta. Jogador contratado em 2024, 92 partidas desde então, só 6 gols e 6 assistências. Além do futebol que nunca evoluiu, tem também a questão de lesões. Felipe Anderson, quando começa a parecer que vai evoluir, se contunde, algo muito raro na sua carreira. Nos tempos de Lazio, ele chegou a emplacar uma sequência gigantesca de jogos como titular em forma consecutiva, sem que se machucasse. E também por isso, a passagem do Felipe Anderson no Palmeiras é para lá de discreta. Na atual temporada são 17 jogos, nenhum gol marcado e uma única assistência. Ele foi titular uma única vez em 2026, seu contrato só se encerra em dezembro de 2027. Então esse perfil aí diferente. Antes da gente falar do Palmeiras, vamos falar do Danilo. Tem notícia aqui no espn.com.br, eu tô tentando abrir aqui da dívida, né? A matéria do Diego Garcia, não foi, Felipe? Foi Diego Garcia que o staff do Danilo cobra 6,6 milhões do Botafogo. Então tá aqui, é uma situação bem complicada que já é uma reclamação antiga, né? Mas pode ir aí, Bruno. Botafogo não paga acordo e é acionado na justiça por agentes do Danilo que cobram 6 milhões e 600 mil reais. Então a ação aconteceu na sexta-feira por não pagar o acordo por comissão na transferência do atleta. Ela alega que a SAF não cumpriu um acordo que foi feito no dia 27 de março e homologado na justiça. Tá vendo aí, Hernan? Olha só. O valor é referente à comissão da transferência do jogador que estava no Nottingham Forest. O Botafogo atravessa a crise financeira enorme e não vem conseguindo quitar diversos compromissos. Vale lembrar que foi no início do ano, foi ali em janeiro e fevereiro, o Danilo, ele até chegou a possibilidade de ele rescindir contrato com o Botafogo, né, que ficou devendo 3 meses de direito de imagem, e a partir do segundo mês você já pode pedir a rescisão indireta na justiça, a rescisão indireta do contrato. E aí teve essa possibilidade, até foi se falado no Palmeiras, no suposto interesse, mas depois o Botafogo correu para quitar essa dívida e agora está em dia, assim, podemos dizer, com o Danilo. Nesse caso, Bruno, a dívida é com os empresários que cobram, então, a comissão aí de 6 milhões de reais.
É isso. Aliás, não são os únicos empresários que têm cobrado o Botafogo por conta de valores a pagar de comissões de negociações. Nesse caso, já há justiça no meio. Mas os bastidores já correm informações, e não é de hoje, é do ano passado. E, aliás, foi um dos motivos que fez com que o Botafogo viesse a perder alguns jogadores no começo da temporada e que há o temor para que mais jogadores saiam no meio da temporada, inclusive o Danilo. E aí você percebe, o Danilo pode estar tranquilo, seguro, sereno, jogando em altíssimo nível, pensando em Botafogo, pensando em Copa do Mundo, mas já falamos aqui, já não é da semana passada, tem muito tempo que o Danilo projeta uma negociação, a saída do Botafogo no meio do ano. Essa questão envolvendo os seus empresários, querendo ou não é uma dívida com o Danilo, é uma dívida com os agentes do Danilo. Mas isso tem impacto nos bastidores, tem impacto na hora desses empresários, desses agentes buscarem propostas ou uma eventual saída no meio do ano. O que eu tenho extra aqui, eu sei que o Hernan e o Felipe têm mais informações desse lado. Semana passada trouxemos a proposta recusada pelo Danilo, do Zenit, na casa dos 25 milhões de euros, que envolvia ali o pagamento de uma dívida, o abatimento, né, de uma dívida que o Botafogo tem com o Zenit de 12 milhões de euros por conta do Arthur. Seriam 12, então, da dívida, mais 13 em cash, em dinheiro. E o Danilo não se viu interessado porque não quer o futebol da Rússia, quer um cenário maior, mais competitivo, mais atraente, e que o Botafogo, a novidade para além da notícia exclusiva do Diego Garcia, é que o Botafogo sonha hoje e pede mais ou menos 30 milhões de euros, cerca de 177 milhões de reais na cotação atual. Esse é o preço mágico para o Botafogo negociar o Danilo no meio do ano. Isso sem contar a Copa do Mundo, né? Porque se não existir negociação antes da Copa do Mundo e o Danilo for valorizado na Copa do Mundo, se calhar o preço aumenta. Ele fez no Campeonato Brasileiro 9 jogos. Lembrando que tem um limite de 12 para ele ser transferido para outro, para ele poder jogar e defender outra equipe aqui no Brasil. Sim. Mas dificilmente a gente vai ver o Danilo permanecendo aqui, né, Hernan? Se for negociado. E Europa, né? Europa, É o Copa do outro lado. Mundo, o cara vai brilhar. E assim, até o pessoal pode perguntar de Palmeiras. O Palmeiras só entraria num negócio, aí diante dessas notícias e de entrada na justiça, por falta de pagamento, por questões financeiras e tal. O Palmeiras só entraria num negócio, só faria uma oferta se o Danilo ficasse livre. Porque o Palmeiras entende que 30 milhões de euros não é uma grana que está dentro da realidade do próprio Palmeiras, dentro do bolso do próprio Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras conseguiu o Arias por 25, o Vitor Roque por 25... Mas é porque, assim, tem todo um pacote e um planejamento. Você tem um jogador que você vendeu por muito menos, aí você vai comprar por muito mais. Diferente quando você faz uma oferta para um jogador que está livre no mercado. Você acerta salário, paga a luva e, opa, volta aqui a jogar comigo, vem brilhar aqui. Mas o Palmeiras vê também que existe uma concorrência do futebol europeu, principalmente depois desse pós-convocação para a Copa e praticamente estar na Copa do Mundo, que vai acabar dificultando qualquer tipo de situação. O Danilo gosta muito do Palmeiras, tem muitos amigos lá dentro, tem muito respeito. O Palmeiras gostaria de ter a volta dele, mas o caminho é ladeira, assim, né? Hoje é uma ladeira que você tem que subir. E até porque, assim, o Botafogo ele não tem a intenção de reforçar um outro rival brasileiro, né? Assim, mas aí a gente pensa também, né, velho, que, tipo, tem que ver se o Botafogo vai ter condições de manter o Danilo. Eu acho que não. Em condições normais, acho não, óbvio que o Botafogo não vai querer reforçar um time que está brigando pelo título, ainda mais que brigou por títulos em temporadas atrás. Mas acho que aí a questão é outra, a questão é financeira. O Botafogo vai ter grana para manter o Danilo? Me parece que não, me parece que vai ter que fazer uma venda. E o Botafogo precifica o cara em 30 milhões de euros. Para começar a conversar, Para começar a conversar. Aí convocado, aí Copa do Mundo, de repente ele mete um gol lá na Copa. Já vira titular da seleção. Titular da seleção. o preço Estamos falando de possibilidades, tá? A gente não tá querendo 30 colocar milhões ninguém. de euros pré-Copa. Pré-Copa, exato. Acho que a questão é mais financeira. Segurar para não liberar para um rival. Cara, aí você tem que fechar o Botafogo se o Botafogo vender para o Palmeiras um preço baixo. Exato. Ou vender para o Flamengo. Então, não me parece ser esse o movimento, principalmente que os caras que estão lá são muito competentes, o Alessandro Brito, todo mundo que está lá. Mas a questão hoje é mesmo financeira. Vai ter grana para conseguir segurar o jogador? De todos os problemas que o Botafogo está passando, fica a dúvida. Tem várias questões nesse Danilo, né? Por exemplo, o Botafogo, a informação que ele não quer negociar com outro time brasileiro, e aí falam que só 2 times no Brasil me falaram que tem potencial para contratar o Danilo. E é óbvio, Palmeiras e Flamengo. O Danilo Cruzeiro tem muito... também, né? Mas o Cruzeiro, eles falaram que alegaram a questão que já contratou o Gerson, teve muitos gastos e tudo mais, então Palmeiras e Flamengo. E aí, quando se fala em Brasil, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras, como o Hernan trouxe aqui,
O Flamengo é um rival do Botafogo, então o Botafogo não quer reforçar. E o Danilo, ele tem a intenção de voltar ao futebol europeu. Então soma tudo isso, mas a ver, como o Bruno Andrade trouxe aqui, como vai ser esse pós-Copa. Ele pode se valorizar, um time gigante pode querer contratar ele, Sim. então tem todas essas variáveis. Porque o Ricardo mandou aqui, não tem nada de 30 milhões que o Botafogo tá falido, se oferecer 15 ele já vende. Meu amigo, se alguém oferecer 15, se o mercado souber que por 15 você contrata o Danilo, fica uma fila de gente querendo comprar. Aí o valor do cara vai subindo por conta da procura, é isso. Não é isso, Hernan? Então, você tem contrato com um jogador. Beleza, o staff do jogador está cobrando você na justiça. Isso aí é uma discussão à parte. É outra coisa, é isso aí. Isso aí é uma outra questão. Duvido que você vai dar de presente, entre aspas, um jogador assim por 15 de euros. Exatamente. Aí você tem que fechar o Botafogo. Não vende por 15. Não vende, gente, você acha? Tem gente querendo pagar 40, mesmo você vai vender por 15 com diversas dívidas. Sim, não é, Bruno? Sim. É só recordar o que nós trouxemos semana passada. Os 25 milhões de euros do Zenit até se mostraram ali, enfim, até foi uma ideia que o Botafogo topou conversar, mas nunca 100%. E nem foi pra frente por conta do Danilo. Mas essa oferta do Zenit de 25 tinha ali o abatimento dos 12 do Arthur. Era um esquema diferente. Agora, e aqui não é informação, tá? É opinião, mas é uma opinião meio óbvia e meio clara. Eu acho muito improvável, para não dizer impossível, o Botafogo, mesmo com diversas dívidas, vendeu o Danilo por 15 milhões de euros. Não faz sentido. E tem uma coisa que é importantíssima, a gente sempre relembrar aqui o torcedor, relembrar quem está assistindo a gente, numa negociação, quem dá a palavra final é o jogador. Não adianta. Então, assim, pode vir o Zenit, pode vir o Krasnodar, pode vir, sei lá, a MLS pro Botafogo. E se pro Botafogo for uma coisa vantajosa, bater no Danilo, o Danilo falar, cara, não quero, não vai ter negócio. É o que aconteceu com o Zenit. Beleza, é interessante, bacana, pô, valor, abater o que a gente tem do Arthur lá, porque não se sabe quando vai receber. Cara, mas assim, o jogador não quer, então tem que ser algo que o jogador queira ir. E a gente sabe que o plano A dele é o futebol europeu, é uma grande liga, uma Premier League que ele tem vontade de voltar a jogar. E caso aconteça alguma coisa de ficar livre no mercado e o Palmeiras se apresentar como algo interessante, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras e isso ele já deixou bem claro para quem está na direção.